Estamos de volta com Mais Saúde e a gente está aqui em ótima companhia com o Dr. Jorge Diogo, neurologista aqui na região. E o nosso tema é a doença de Alzheimer. E hoje, nesse bloco, eu acho interessante, Jorge, a gente fazer as perguntas do pessoal de casa. Ótimo, muito a gente bom. tem uma série de perguntas muito interessantes aqui. As pessoas têm muitas aqui. dúvidas, né? Então vamos tentar esclarecer, porque o assunto é muito extenso também. É muito amplo, a gente está brincando aqui para o pessoal de casa saber que daria para ficar 6 horas aqui no Com mínimo. certeza. É o seguinte, a Neide, do Senhor dos Montes, ela gostaria de saber se há uma idade para uma pessoa ter Alzheimer. Sim, Neide, tem idade sim. O Alzheimer, a gente falou um pouco antes sobre isso, é uma doença que avança muito com a idade. É uma característica da doença, é uma doença do idoso, né? O habitual, que a gente considera hoje assim, é a partir de 65 anos de idade, 70 principalmente, a grande maioria dos casos. Existem relatos de casos abaixo até de 50 anos, mas isso é raro, não é comum, né? As formas mais frequentes, mais prevalentes, acima de 65 anos, daí em diante. O que não significa que a pessoa não possa ter Alzheimer mais nova. A pessoa com 60 anos, se tiver um quadro clínico muito compatível, pode ser Alzheimer, até antes, né? Mas o mais frequente é a partir de 65 anos. E a incidência vai aumentando com a idade, é uma doença do idoso. Quer dizer, para ter uma ideia, na faixa de 65 anos, uma prevalência aí talvez na faixa de 2% da população possa ter Alzheimer. A cada 5 anos, essa incidência dobra. Então, quando a gente chega, por exemplo, à faixa dos 85 anos, a incidência beira os 40%. É muita coisa. Olha, né? eu vou fazer uma pequena correção. Quem me fez a pergunta foi a Neide, do Rio das Mortes. Eu espero que o Dr. Jorge tenha te respondido aí, Neide. Tem uma outra pergunta também interessante, é a Gláucia, do bairro das Fábricas. Ela disse que tem uma tia, e essa tia dela repete muitas palavras. Por exemplo, você fala uma palavra para ela, algum assunto, ela repete. Ela gostaria de saber se isso pode ser um sinal. Olha, Glaucia, se for um sintoma isolado, só isso, e persistir por um período prolongado, não é muito provável. Agora, se esse sinal, se esse sintoma está relacionado a outras alterações, se ela estiver dentro de uma faixa etária de risco, se ela tiver outros sintomas presentes que possam, né, sugerir, ela teria que ser avaliada, na verdade, né? A gente tem uma série de testes, uma série de coisas que são feitas no sentido assim, de se avaliar as outras funções também. Poderia ser, né? Não podemos afirmar com certeza que seja, mas também a gente não pode afastar essa possibilidade. Certo, a gente tem duas perguntas aqui muito associadas. Uma é da Célia, de Santa Cruz de Minas. Ela gostaria de saber, ela tem uma mãe que toma medicação, toma remédios controlados, né, calmantes, e ela gostaria de saber se o fato da mãe dela estar tremendo muito ultimamente pode também ser um sintoma. De Alzheimer? De Alzheimer, porque eu Célia, acredito, né? eu acho que está muito relacionado a essa questão dela usar os medicamentos. Então, Célia, é o seguinte, medicamento não provoca Alzheimer, né? Hoje em dia isso não tem a menor dúvida. Agora, muitos medicamentos, principalmente os hipnóticos, né, que são medicamentos usados para dormir, alguns calmantes e tudo mais, principalmente em pessoas idosas, elas podem levar a alterações na memória, né? Não é raro a gente, às vezes, receber um paciente para avaliar com suspeita de Alzheimer e você vai ver, não é Alzheimer, é medicamento que está tomando, é uma coisa ou outra. Então, existe até um mito, aí as pessoas falam, porque esse remédio provoca Alzheimer, aquele remédio provoca Alzheimer, isso não existe. Mas alguns medicamentos, por exemplo, podem simular que a pessoa possa ter um Alzheimer porque dão alteração de memória, dão dificuldade de concentração. A questão do tremor que ela cita, Alzheimer também, a gente não tem tremor em Alzheimer, né? Tremor tem relação com doença de Parkinson, que é uma outra doença degenerativa, mas que não tem nada a ver com Alzheimer. Alguns medicamentos, por exemplo, que a gente usa para distúrbios comportamentais, então o paciente, por exemplo, independente de ter Alzheimer ou não, paciente que está muito agitado, não dorme, agressivo, existem alguns medicamentos, um grupo que a gente chama de neurolépticos, né, são antipsicóticos, eles podem ter como efeito colateral tremores, por exemplo. Então, precisaria também de uma avaliação. O tremor pode ser efeito colateral de um medicamento, pode ser em decorrência de alguma doença, não do Alzheimer. O Alzheimer, como doença, ele não provoca tremor. Tem uma outra pergunta, a Mercedes do Centro também, já agradeço, mando um abração para ela. Ela disse que tem muito tremor nas mãos. Eu acho que é a mesma associação aqui. Mas, puxando um gancho para essas perguntas, existe alguma demência em que o tremor seja um sinal, seja um sinalizador? Sim. A gente tem 2 quadros aí que a gente tem que ter atenção com relação a isso. Primeiro, por exemplo, o tremor, a gente falou há pouco que a doença de Parkinson é a doença onde o tremor é mais prevalente. Alguns pacientes que têm doença de Parkinson evoluem com muitos anos de doença com quadro demencial. Quer dizer, a demência ela faz parte da própria doença de Parkinson em alguns casos. Então, principalmente em pacientes de evolução já de longa data, então o paciente parkinsoniano ele acaba desenvolvendo sintomas demenciais. Então, ele tem demência e tem tremor.
E existe um outro tipo de demência também, que chama demência de Lewy, né? Que é um diagnóstico diferencial do Alzheimer, tem algumas características próprias. Geralmente a demência de Lewy começa em pacientes mais jovens e não compromete, mais jovens na faixa de 45, 50, e não compromete tanto a questão da memória, compromete muito mais a parte comportamental, de julgamento crítico, né? De desinibição, por exemplo, sexual. Essa demência de Lewy, ela, na verdade, ela mistura assim, dois sintomas assim, que chamam a atenção. Alguns sintomas demenciais do tipo do Alzheimer e sintomas do tipo do Parkinson. Então, os pacientes que têm demência de Lewy, eles têm tremor, como se fosse um Parkinson, por exemplo, e é um quadro demencial. Mas é uma doença rara, não é frequente, né? Certo. Tem uma pergunta muito boa aqui também, eu acho importantíssima de ser feita, é da Edna do Bom Pastor. Ela pergunta, o Alzheimer leva à morte? Pois é, o Alzheimer, como doença primária, levar à morte, é difícil alguém que morra por Alzheimer, né? O Alzheimer ele leva a um comprometimento progressivo da saúde da pessoa. Então, à medida que a doença avança, essa pessoa vai ficando cada vez mais comprometida e em fases mais avançadas, aí não compromete só a questão da memória, da linguagem, compromete a questão motora, a questão de equilíbrio. Então, essas pessoas elas vão ficando restritas ao leito, né? Essas pessoas elas perdem a capacidade, não sabe se está com sede, não sabe se está com fome, então não é raro não pedir comida, não pedir bebida. Ou comer demais também? Esqueceu de comer? Não, normalmente mais eu não pedir. Essas pessoas elas ficam apáticas em fase avançada, então, por exemplo, se você não oferecer comida, ela fica um dia, 2, 3 sem comer. Ela não vai te pedir que está com fome. Se você não der líquido, ela fica dias sem tomar água. Então, esses pacientes, eles desidratam com muita facilidade, eles ficam desnutridos com muita facilidade, ficam mais acamados. Então, normalmente, o paciente que vai morrer, que tem Alzheimer, em fase avançada, ele morre mais por complicações, né? A principal complicação é a pneumonia, né? O paciente idoso já tem uma imunidade mais baixa, né? Então, o quadro ele só vai, digamos, ele piorando, vai propiciar né? isso, exato, né? E nesse caso, acho que a gente podia até puxar também, fazer uma referência aos cuidadores aqui, né, Jorge? Ah, sim, importantíssimo, Muito né? Muito bem importantes, lembrado, né? Porque assim, o tratamento do Alzheimer hoje, o que a gente tem de tratamento de Alzheimer? A gente tem um tratamento farmacológico, são alguns medicamentos, a gente chama de tratamento sintomático, porque a doença ela não tem tratamento para curar, né? Então a gente faz um tratamento sintomático com algumas medicações que nas fases iniciais a gente consegue retardar um pouco a progressão da doença e melhorar um pouco o dia a dia do paciente, né? Isso é o tratamento farmacológico. A gente tem um tratamento que a gente chama de não farmacológico, que são uma série de outros apetrechos aí, né? Então, psicólogos, terapia ocupacional, educação, né, educador físico e o cuidador, né? Que eu acho que de todo mundo aí talvez seja o mais importante. Quem mais está com o paciente é o cuidador, né? O cuidador ele fica 24 horas, independente de ser um cuidador profissional ou um cuidador familiar, né? Em países do terceiro mundo, países em desenvolvimento, o cuidador geralmente é o familiar, né? O cuidador profissional sai muito caro. E dos cuidadores familiares, na maioria das vezes, é o companheiro, é o cônjuge, né? 70% das vezes é o companheiro, 30% das vezes, às vezes, um filho. E é quem lida com o paciente no dia a dia, é quem está ali, é quem melhor conhece o paciente, né? É quem melhor sabe identificar alterações no paciente. Porque o paciente que tem Alzheimer, ele não sabe que achar que está com dor, ele não sabe que achar que está com frio, ele não sabe que achar que está com fome. Então, isso tem que ser percebido, por exemplo, no dia a dia. Mudou de comportamento, está mais irritado. Ah, será que está com uma dor? Será que está sentindo alguma coisa? E quem tem essa informação é o cuidador. O cuidador que está ali todo dia, que tem a capacidade de perceber isso, né? Certo. A gente recebeu da própria Edna, também do Rafael, que também mandou essa pergunta, falando se os avanços médicos, né, na medicina, nos medicamentos, se eles estão contribuindo para essa redução, não sei redução, já que a gente já da retardamento no caso da doença de Alzheimer. Sim, é mais nesse sentido a pergunta. O tratamento hoje, o que a gente tem de tratamento concreto para Alzheimer? São medicamentos, é um grupo, são 3 medicamentos, 4 principalmente. Como é que esses medicamentos agem? Agem na fase inicial da doença, tentando retardar a progressão. Não existe um tratamento que impeça a progressão da doença, mas você consegue, por exemplo, se você faz um diagnóstico precoce, entra com tratamento específico, em uma parcela dos pacientes, não em todos, mas em uma parcela você percebe que você retarda um pouco a progressão da doença. Então você ganha tempo, o paciente assim, ele leva mais tempo para ficar limitado, para perder algumas funções, né? Você consegue isso com o tratamento, não mais do que isso. A gente recebeu aqui também abraços para você, Jorge Diogo, que a gente não poderia deixar de falar aqui no programa, que foi da Claudineia e também da Maria do Pio 12, disse que foi, né, familiares tratados por você, parabenizando muito o seu trabalho. Ótimo, muito obrigado. E a gente está infelizmente chegando ao fim, Jorge Diogo, a produção está me falando aqui. Pena, porque é um assunto tão interessante, né? Isso a gente poderia falar
muitas Muita coisas. coisa. E também, Às vezes vamos ter uma outra oportunidade, um programa não, número 2, quem sabe. Um outro né? programa, com certeza. E também mandar um abraço para o Rafael Campos, né, nosso amigo aqui da TV, do Direito da Gente. Um abração, Rafael, muito obrigada aí por estar nos assistindo, né? E é o seguinte, Jorge, eu acho que para a gente finalizar, eu acho que a gente podia fazer essa pergunta. A prevenção? Depressão, vida estressante ou não? A gente tem fatores de riscos, né, Rosa? Então, por exemplo, um hábito de vida não saudável, né? Algumas doenças, por exemplo, tratáveis e controláveis, né? Que você pode estar evitando, alimentação, de ter uma alimentação saudável, evitar hábitos inadequados, fumo, álcool em excesso, os próprios quadros depressivos, né? Então, existem fatores de riscos assim, que aumentam a incidência, talvez, ou aumentem o risco da pessoa desenvolver a doença. Não que vai impedir que ela desenvolva, mas pode retardar. Né? Pode. Isso sim, com certeza. E pode, de certa forma, esses medicamentos também, eles são importantes para dar um alívio à pessoa? Sim, na fase inicial, a pessoa, vamos dizer assim, ganha em tempo de estar mais independente, de ter a memória um pouco mais preservada. Nesse sentido, sim. Retarda alguns sintomas, por exemplo, assim, sintomas depressivos que são comuns na doença, alterações comportamentais, dificuldades com relação à orientação no tempo, no espaço, de se perder. Na fase inicial, a gente consegue retardar isso com o tratamento. Certo. Eu já peço desculpa ao pessoal de casa, foram outras perguntas também que a gente não pôde fazer aqui no nosso programa. E está convidadíssimo, viu, Jorge? Muito obrigada Ótimo. por ter vindo aqui. Eu que agradeço a oportunidade. E eu acho que a gente vai ter que ter um Vamos biso marcar mesmo, vai segundo ter programa. que ter um segundo Acredito programa. que um terceiro talvez também, porque o assunto é muito extenso e muito extenso. interessante. Foi muito bom mesmo essa presença aqui. Tá Sucesso na carreira aí. Muito já obrigado. tem muito, já é muito conhecido, muito A querido gente pela trabalha população. bastante. Muita boa sorte Obrigado, aí no seu Alice. trabalho. Boa noite. E também agradeço ao pessoal de casa pelas perguntas também, pela audiência ao nosso programa. Eu lembro sempre que o nosso programa termina aqui, mas se você quer mandar sugestões de pautas e de assuntos que gostariam que fossem tratados no nosso programa, pode ficar à vontade. O telefone aqui da TV é o 3372-3720. O nosso programa está chegando ao fim, mas eu lembro que amanhã o nosso programa é reprisado, às 10h10 da manhã, sexta-feira, não vão esquecer. Então é isso então, um grande abraço, foi ótimo, até semana que vem. Boa noite. Boa noite.